Na sessão anterior, vimos como a malha de engrenagens é gerada e sua relação direta com o número de dentes e a velocidade do eixo. Agora, veremos os efeitos da carga nas engrenagens e algumas falhas específicas, analisando seus espectros e formas de onda. As falhas que abordaremos são desgaste, desalinhamento, dente quebrado, folga inadequada e erro de transmissão. Destacamos que os diferentes tipos de engrenagens se manifestam melhor em certas direções. A engrenagem reta tem pouco movimento axial, então os pontos radiais são melhores para análise. Engrenagens helicoidais e cônicas mostram mais informações na direção axial devido ao seu empuxo axial. Para analisar engrenagens, às vezes o mais rápido é comparar pontos de medição. Compare os pontos de um rolamento e escolha os de maior amplitude ou com mais informações. Agora, compare pontos na mesma direção de vários locais de rolamento. Essa abordagem ajuda a focar na área problemática e poupar tempo. Outro recurso útil é um diagrama simples da caixa de engrenagens com eixos, pontos de medição e posições das engrenagens. É crucial saber a velocidade exata do eixo de entrada e o número de dentes de cada engrenagem. Isso ajuda a determinar as frequências de engrenagem e outros indicadores. Esperamos ver a frequência de engrenagem e, se incorreta, a amplitude pode ser afetada. Essa frequência no topo do espectro se destaca consideravelmente da energia ao redor. A amplitude pode parecer alta, mas não indica sozinha um problema na engrenagem. A alta amplitude pode ser devido a variáveis do processo, não problemas na engrenagem. Uma característica de frequências de engrenagem que indica problema é a modulação por outra frequência. Essa modulação aparece como bandas laterais ao redor da frequência da engrenagem. Bandas laterais são picos igualmente espaçados em ambos os lados de uma frequência. Pode haver mais de uma banda lateral em cada lado. Um lado pode ter mais bandas laterais que o outro. Nas frequências de engrenagem, as bandas laterais geralmente têm o espaçamento da engrenagem problemática. Basta marcar a frequência da engrenagem e mover o cursor para uma banda lateral. A distância entre elas é a velocidade da engrenagem com problema. Às vezes, há bandas laterais de ambas as engrenagens. Nesse caso, a pior engrenagem tende a ter a maior amplitude. É importante notar que essas bandas podem não ser visíveis se a resolução for baixa, especialmente com múltiplas frequências. Um harmônico secundário ou múltiplo da banda lateral de uma engrenagem pode estar próximo à banda lateral principal da outra, e baixa resolução os fará parecer um único pico. A presença das bandas laterais indica um problema, mas qual é a sua gravidade? Um bom indicador é o número e a amplitude das bandas laterais. Neste espectro de um suporte de pinhão num processo de rolo, a frequência da malha é 21 vezes a velocidade de rotação. Observe as bandas laterais espaçadas ao seu redor. Elas têm amplitude maior que a própria frequência da malha de engrenagem. Isso indica um problema mais grave. Na avaliação da gravidade, a amplitude real é menos importante que a relativa, ou seja, a amplitude das bandas laterais em relação à frequência da malha. Geralmente, o problema é considerado grave quando as bandas laterais atingem metade da amplitude da frequência da malha. Em programas PDM rotineiros, é comum detectar problemas nas engrenagens só pela amplitude da frequência de malha. Neste caso, a mudança na amplitude é a chave. Mesmo sem problemas sérios nas engrenagens, desgaste de rolamentos, desalinhamento e acoplamento ruim podem afetar a malha e degradá-las. Obviamente, alguns problemas são mais graves que outros. Um dente quebrado pode indicar cargas excessivas e estressar indevidamente os outros dentes. O desgaste afeta a ação da engrenagem, mas ela pode durar mais que uma com um dente quebrado. Como podemos distinguir um defeito do outro? Embora as engrenagens sejam vistas como energia de alta frequência, 4 áreas do espectro indicam tipos de falha. São elas a área de alta frequência,
Claro, a área na outra ponta do espectro, que é a área subsíncrona, a área que inclui a velocidade de rotação do eixo e seus múltiplos, e a área que fica no meio, entre aqui e as altas frequências. Algumas frequências são determinadas por testes, mas a maioria é calculada sabendo os dentes e a velocidade de entrada. Boas engrenagens com tolerâncias adequadas e padrões AGMA devem durar 20 anos ou mais. Mas desgaste, carga excessiva e imperfeições na usinagem podem reduzir bastante a vida útil. Este espectro é do lado de acionamento de uma máquina de papel. O pico em 304 Hz é a frequência da malha, e as bandas laterais são espaçadas na velocidade do eixo. A energia na área de 100 Hz é a frequência de ressonância da engrenagem. Este é um exemplo típico de desgaste de engrenagens. Ao desgastar, as superfícies batem ao engrenar, excitando a frequência natural da engrenagem. As frequências naturais ou ressonantes são determinadas por um teste de impacto. O teste deve ser feito com carga nos dentes, simulando a carga durante o engrenamento. A chave é que essa frequência ressonante será modulada por bandas na velocidade do eixo. Antes vimos que a vida das engrenagens depende muito da relação de transmissão. Uma boa relação é quando um dente toca todos os dentes da outra engrenagem antes de repetir. Este é um esboço do layout de uma caixa de engrenagens que aciona um enrolador. Note que o eixo de entrada tem 24 dentes. A engrenagem de acoplamento tem 72 dentes. Com esta configuração, um dente no eixo de entrada só toca 3 dentes na engrenagem acoplada. Este é um bom exemplo do que chamamos de proporção inadequada. Uma proporção inadequada, assim, aumenta muito o desgaste e reduz a vida útil da engrenagem. Pior ainda, há 2 eixos de saída e sua velocidade foi aumentada, usando engrenagens de 24 dentes. Essa situação pode frustrar muito o analista ao tentar identificar um problema. O desgaste da engrenagem aparece como bandas laterais na frequência de malha e excita as frequências naturais. Essa frequência natural geralmente tem bandas laterais espaçadas na velocidade do eixo. Às vezes, as engrenagens podem estar tão gastas que parecem folga nos dados espectrais. A forma de onda pode ter alto nível de impacto e pode ultrapassar 20 a 30 Gs. Desalinhamento causa desgaste acelerado e padrão irregular com corrosão excessiva. Sem correção, a engrenagem causa falha prematura em outros componentes, como rolamentos, devido ao estresse extra. Este caso é de uma caixa de redução dupla acionando um misturador. O desalinhamento ocorre entre a primeira e a segunda engrenagem. O espectro do eixo de entrada é similar aos dados de desgaste excessivo da engrenagem. A frequência de engrenamento é 15 vezes a velocidade de rotação. Note como o segundo harmônico da frequência de engrenamento tem mais energia ao redor. Ao expandir a área em torno de 2 vezes o engrenamento, vemos melhor os detalhes. O pico em 30 ordens, ou 2 vezes, o engrenamento é menor que os picos ao redor. Marcando esse pico, movemos para outro para determinar o espaçamento. Vemos que são bandas laterais iguais à velocidade do eixo de entrada. O pico de uma vez a velocidade do eixo é bastante alto no espectro. Pode indicar desbalanceamento, eixo torto ou excêntrico, ou como um componentes típicos de máquinas podem indicar desalinhamento. A forma de onda tem impactos e uma onda senoidal subjacente, que é a frequência do eixo. Dados da engrenagem de 91 dentes mostram bandas laterais em torno de 2 Gs, a frequência da malha. Desalinhamento de engrenagens é similar ao de outros componentes comuns de máquinas. Pode haver um pico alto de 1, 2 ou 3 vezes a velocidade do eixo. Em engrenagens, o desalinhamento pode ser 1 Hz, 2 Cs e 3 Cs, a frequência da malha com bandas laterais.
É comum o pico de 2x ou 3x da malha ser maior que o de 1x da malha. Folga é o espaço entre dentes adjacentes quando dois dentes estão em contato. Pouca folga pode causar impacto dos dentes ao se desviarem sob cargas pesadas. Os dentes devem ter folga suficiente para evitar contato, mesmo na tolerância máxima e deflexão máxima. Quando a folga é muito pequena, o óleo pode ficar preso nos dentes e ser forçado para fora ao engrenar. Esse óleo esguicha em alta velocidade, batendo na caixa e excitando suas frequências, causando barulho. Isso é comum em caixas de alta velocidade, onde os dentes podem passar de 55 metros por segundo. Sem carga, os dentes podem deslizar para frente e para trás, batendo uns nos outros. Uma solução simples é aumentar a carga da máquina. Bater atrás dos dentes causa 2 impactos por dente, dobrando a frequência de engrenagem. Esses impactos excitam a frequência da engrenagem, aparecendo no espectro com bandas do eixo. Pode haver várias bandas laterais ao redor da frequência de malha dupla. A forma de onda terá impacto considerável com níveis elevados. Folga e desgaste excitam a frequência natural e podem ter bandas laterais. Diferem nas frequências de malha de engrenagem dominantes. Desgaste, malha simples dominante. Folga, malha dupla dominante. Erro de transmissão, diferença entre posição ideal e real do eixo. Mostramos o design ideal dos dentes para manter a conjugação. Variação na posição dos dentes é chamada de erro de transmissão. Causas: desalinhamento, desgaste, erros de espaçamento e usinagem. Tudo isso causa pequenos erros na transmissão que aparecem nos dados espectrais. Erros de transmissão surgem como bandas laterais na malha e na frequência do eixo. Às vezes, os efeitos do erro são bandas laterais na frequência natural da engrenagem. Antes, falamos sobre a importância de determinar o fator comum. O recíproco do fator comum é outro local afetado pelo erro de transmissão. Se o fator comum é 4, a frequência espectral é 1/4 da frequência da malha. Se for 2, o erro será metade da frequência da malha de engrenagem e assim por diante. Com múltiplos da frequência da malha, pode haver múltiplos desta fração também. Às vezes, meia ordem da malha aparece mesmo com fator comum 1. Isso ocorre com erro de usinagem ou espaçamento em cada segundo dente da engrenagem. O analista avalia a qualidade da engrenagem pela amplitude do pico do fator comum. Se for metade da amplitude da malha primária, há um grave problema de qualidade. As engrenagens suportam torque enorme, geralmente sem danos. Mas às vezes o metal fadiga ou a força é tanta que os dentes quebram. Este eixo estava numa caixa de engrenagens em ângulo reto, como estas. Com torque excessivo na unidade, o eixo torceu, mas as engrenagens não. Quando um dente quebra, há um pulso a cada revolução. Isso excita a frequência da engrenagem com faixas laterais de rotação. Deve aparecer no pico de velocidade de rotação da engrenagem. Porém, é difícil determinar a fonte dessa energia única. A chave para detectar dente quebrado é olhar a forma de onda. Terá picos agudos espaçados no intervalo da frequência do eixo. É preciso um período longo na onda para ver o padrão, 5 a 10 rotações.
Este enrolador é o que tem uma proporção inadequada. Os dados deste ponto mostram várias bandas laterais da velocidade do eixo. Há também picos espaçados na velocidade de saída. O analista sabia que havia problemas nesta transmissão devido ao fator comum e à frequência de repetição dos dentes. Porém, os dados da forma de onda mostraram picos agudos, 2 deles no lado baixo espaçados na velocidade da engrenagem de saída. Com base nisso e nos picos agudos irregulares no lado alto, ele estimou que havia pelo menos 6 dentes quebrados. A oficina de reconstrução confirmou isso na desmontagem. Dentes lascados, rachados ou quebrados excitam a frequência natural da engrenagem, modulada por bandas laterais do eixo. Um alto RPM único está presente para o eixo. Use a forma de onda para determinar a origem do pico. Lembre-se de capturar uma forma de onda com pelo menos 5 rotações completas para ver o impacto repetitivo. Os efeitos da carga são visíveis nesta caixa, que aciona 2 eixos de saída para misturar matérias-primas de pneus. As matérias-primas vão para a esteira em lotes de 227 kg. Um lote é despejado, processado e sai antes do próximo. A carga na engrenagem varia de um extremo a outro em segundos. Os dados foram gravados em fita digital para análise ao vivo. Veremos dados do eixo de entrada, com 1185 CPM ou 19,88 Hz. A engrenagem tem 24 dentes, então a malha é de 474 Hz. Observe atentamente a área em torno de 474 Hz. Note a variação no som conforme ele é modulado. O som aumentou porque um novo lote está sendo despejado. Um pico está surgindo do piso de ruído do espectro. Esta é a frequência da malha de engrenagem. Note que não há bandas laterais de grande amplitude. O único pico é a frequência da malha de engrenagens. O lote afeta muito a amplitude da frequência da malha. Se as engrenagens estavam boas antes da borracha entrar no misturador, devem continuar boas, mesmo com o aumento da frequência da malha. Como a carga afeta muito as frequências da malha, é crucial coletar todos os dados na mesma condição de carga. Já que a carga tende a amplificar as frequências, é melhor coletar os dados com a máquina em carga. Analisar problemas de engrenagem pode ser difícil, mas os mais comuns, como desgaste, desalinhamento, folga, erro de transmissão e dentes quebrados, dá para identificar com bons dados. Lembre-se de considerar os efeitos da carga.